Vamos para a mensagem, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 7. Eclesiastes 9, versículo de número 7. Eclesiastes 9, 7. Fala algo tão especial que fui inspirado a pensar nessa temática no início dessa semana. E na ocasião não pude pregar essa mensagem inteira, mas acredito que vai edificar a vida dos irmãos hoje. Eclesiastes 9, 7 diz, versão NVI: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba a sua bebida de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Vamos de novo? Para memorizarmos. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba a sua bebida com coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Deus já se agradou do que você faz. Você pode olhar para quem está ao teu lado e falar assim: Deus já se agradou do que você faz. Agora, para ficar bonito, igual um coral, no 3, ó. Do que você faz. Não sabemos como será o nosso amanhã. Ninguém tem o controle da vida para afirmar que amanhã estará vivo, que amanhã tudo vai correr bem, que amanhã fará sol ou chuva. Temos até planejamentos, projeções, mas certezas não temos, porque a vida não está em nosso controle. A qualquer momento podemos sair deste lugar e simplesmente acontecer alguma coisa e Zé finir. Aquele que estava já não está mais. Aquele que conversava já não conversa mais. A qualquer momento, vocês podem até mesmo dizer: o pastor saiu da igreja, pregou com tanta ousadia, com tanta vida, como pode ter acontecido isso de um momento para o outro? Ele já não está mais no nosso meio. O que algumas pessoas entendem como morte, como uma projeção de medo, o que vai vir depois daquele momento de passagem, eu entendo como esperança, como algo incrível, pois se aqui estou, eu vivo para o Senhor, mas se Ele decidir me levar, melhor estarei eu nos céus. Paulo entendeu essa verdade, mostrando que ele não tinha nenhuma dificuldade com o dia da manhã, sendo esse uma possível morte, mas ele gostava de viver, e por isso ele dizia: olha, se ainda estou vivo, eu vivo para o Senhor, pregando com ousadia, estando com os irmãos, discipulando, cuidando do que tem que cuidar. Mas eu não tenho nenhum vislumbre de achar que estou no controle das coisas. Não, nós não estamos. Planejamos, nos dedicamos, mas isso não significa que alcançaremos o que desejamos. Nós nunca sabemos se a água vai cair da forma como nós imaginamos, se a plantação vai dar as árvores e depois os frutos que projetamos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 11: percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes
nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos. O fato de sermos fortes não dá a certeza que venceremos as inúmeras guerras que estamos enfrentando. Isso não significa dizer que temos que viver uma vida sempre pensando no pior. Não é isso que o texto está dizendo. Isso não significa dizer que por mais que nós nos preparemos, nós nunca alcançaremos o que nós planejamos. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é para que nós possamos buscar nas coisas simples do viver sentido para viver. O que o texto está nos mostrando é que nós precisamos nos atentar que se o controle não está em nossas mãos, o controle da vida não está em nossas mãos, precisamos viver o dia que Deus nos deu com muita intensidade e em verdade no temor do Senhor. Eu sequer sei se viveremos daqui 1 hora, mas uma coisa é garantido: agora, nesse exato momento, ainda estamos vivos. Por isso que o grande sábio diz que é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. E é uma grande verdade. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 4. É melhor o cachorro vivo do que o leão morto. A vida se mostra, então, como uma grande maratona. Nem sempre há sentido na chegada, mas há sentido no trajeto. Quantas vezes planejamos determinadas coisas e depois que alcançamos, chegamos à conclusão que não era aquilo que nós tanto desejávamos. Mas, espera aí, o esforço para chegar àquele ponto, a dedicação, os passos dados, as observações quanto àquilo que está à nossa volta, apesar do final não ter sido aquilo que um dia imaginamos, o percurso pelo menos valeu muito a pena. Às vezes precisamos nos esforçar muito para alcançarmos determinadas situações, e quando alcançamos essas situações, percebemos que não tem tanto sentido assim mais. Quando percebemos, reparamos, pensamos em todas as decisões que tomamos até chegar naquele local, nós entendemos então, como conclusão, que apesar do final não ter sido tão maravilhoso como imaginávamos, o percurso só foi incrível. Quem pensa no percurso, começa a dar valor à vida, começa a dar valor a quem está do lado, começa a dar valor ao estender das mãos, começa a dar valor ao sol que brilha ou à chuva que cai, começa a dar valor às coisas mais simples do viver. O grande salmista disse em Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí no verso 2 ele diz, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você tem casa, pode ser que não seja a sua própria, mas você tem um teto. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você pode ter um ventilador, não é um ar-condicionado, mas não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você pode ter um AC em casa, não é um contrafilé, mas não te esqueças
de nenhum dos seus benefícios. Você pode ter um carrinho de mão, não é uma Range Rover, mas não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando olhamos para a vida com um olhar de gratidão, como sendo uma dádiva vinda da parte de Deus, deixamos de ser pessoas pesadas, pessoas que reclamam o tempo todo, e passamos a ser pessoas mais leves, pessoas mais saudáveis, porque entendemos que apesar de não termos tudo aquilo que queremos, temos tudo aquilo que necessitamos, e graças a Deus por isso. Ei! Quem compreende isso, na maratona passa a ter mais atenção quanto às paisagens, passa a observar mais e repara sobre as grandes dádivas que Deus proporciona na vida. Comer, beber e se alegrar, uma vez compreendido, faz todo sentido. Será que a Bíblia está nos orientando a não sonhar? De forma alguma. Diz assim comigo, de forma alguma. Então eu vou perguntar e você responde. Será então que a Bíblia está nos orientando a não sonhar? De forma alguma. O que ela nos garante é que não sabemos o nosso amanhã. Por isso, precisamos aprender a desfrutar do nosso hoje. Meu irmão e minha irmã, nós não sabemos do nosso amanhã. Por isso, desfrute do seu hoje. Talvez você chegou aqui cheio de ziquezira na sua alma. Tem dia que a gente acorda assim, cheio de complicações no cérebro. E nós olhamos o espelho e nós mesmos não nos entendemos. Mas se você está nessa fase louca, meu irmão, não permita fechar os olhos daqui a pouco, sem antes soltar um sorriso e perceber que apesar das lutas, a vida é uma bênção e viver é muito bom. Mas você não sabe a dor que eu estou sentindo. Você não sabe a frustração que eu estou vivendo. Você não tem ideia das perdas que tive na vida. De fato não tenho. Mas aprendi uma coisa. Quando eu sou obediente à palavra de Deus, eu sempre viverei o melhor. Se ouvirdes e obedecerdes, diz as Escrituras, comereis do melhor, comereis o melhor desta terra. Tudo passa pela obediência. Filipenses, Paulo escrevendo a carta, ainda preso, à igreja de Filipos, totalmente perseguida, problemas externos com alguns judeus que queriam judaizar a igreja, problemas internos com algumas pessoas que queriam diminuir a posição de Paulo sobre a igreja e por isso traziam enfraquecimento para a liderança da igreja em Filipos, para minar Paulo que estava na prisão. A igreja estava passando momentos dificílimos, Paulo estava passando momentos complicadíssimos, e ainda assim Paulo escreve da seguinte forma: mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos está no imperativo. Reflito eu, não a palavra, muito mais do que uma orientação, é uma determinação. O que Paulo estava dizendo é, apesar do seu mundo estar ruindo,
alegre-se neste momento que você está vivendo, porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, mas hoje nós podemos decidir se iremos sucumbir com os problemas ou iremos nos levantar na esperança que, apesar da noite ser pesada e as lágrimas rolarem o tempo todo, o amanhecer vem e com ele vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Está vindo o amanhecer do Senhor. Está vindo o amanhecer de Deus. Está vindo o amanhecer de Deus para a sua vida, meu irmão. Essa noite não vai durar o resto da vida. Está vindo um amanhecer. Mas quando chegar o amanhecer, como estará o seu coração? Há pessoas que dizem, eu não tenho o que plantar. E aí quando chega a semente, diz, mas eu pensei que nunca ia ganhar semente, então não preparei a terra. Vai preparar a terra e confie que na hora certa a semente será enviada. Não seja pessimista. Seja otimista. Diante disso, desejo tecer 3 verdades. Primeira, porque Deus já se agradou do que você faz. Porque não deixamos de fazer a nossa parte. Número 1, porque Deus já se agradou do que você faz ou do que nós fazemos, porque nós não deixamos de fazer a nossa parte. Pastor Carlito diz, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. William Douglas, em seu livro, diz, ore ao Senhor por bênçãos, mas are o terreno para quando essas bênçãos chegar, ter o espaço ideal para ela. Creia, ore, apresente seu sonho diante de Deus. Não descanse até entender se esse teu sonho também é sonho de Deus. Porque se for sonho de Deus, na hora certa vai acontecer. Por isso, se tiver a convicção que o seu sonho é sonho de Deus, não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer. Trabalhe. Faça o que você precisa. Eclesiastes 11:6 diz, plante de manhã a sua semente e, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Faça a sua parte. Fazendo a sua parte, versículo que lemos tem sentido, porque Deus já se agradou do que você faz. Porque Deus se agradou do que eu faço? Porque eu estou fazendo, não estou deixando de fazer a minha parte. Segunda verdade, porque Deus já se agradou do que nós estamos fazendo. 2, porque confiamos naquilo que só Ele pode fazer. Estão entendendo agora como faz tanto sentido? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você? Faz sentido. Se eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer,
Eu preciso acreditar que Deus fará na hora certa, se for do coração dele, aquilo que só ele pode fazer. Há coisas em minha vida que já joguei para as mãos de Deus, porque eu sou incapaz de administrar tudo. Fui até onde eu podia, mas agora só o Senhor pode mudar. Existem situações que aparecem no nosso viver que nós não buscamos, simplesmente aconteceram. E o que nós temos que fazer? Confiar no agir de Deus. Ontem estava em uma consulta médica e a doutora falou muitas coisas, passou muitos exames e no final ela falou: pode ser que você precise ver um outro especialista. E no meu coração estava dizendo o seguinte: Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, mas eu confio nas coisas, no Senhor, nas coisas que eu não posso fazer, que significa que só o Senhor pode. Um dia saí do urologista e o médico disse, assim como alguns irmãos aqui já viveram esse milagre: a não ser que sua esposa seja muito fértil, você terá inúmeras dificuldades para ter filho. Mas o Senhor me presenteou com 2 lindas crianças. Entendem isso? Entenda bem, meu irmãozinho e minha irmãzinha, os mais velhos entenderão, porque são entendidos. Eu nunca deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer. Mas teve um momento que só Deus para fazer aquilo que só Ele podia fazer. Entendem isso? É um trabalho conjunto. A gente trabalha, faz aquilo que a gente pode, mas confia naquilo que só Deus pode fazer. É assim que funciona. Senhor, muda a minha casa. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda o meu negócio. Senhor, Senhor, Senhor. Primeira pergunta: está fazendo o que você tem que fazer? Segunda pergunta: você confia naquilo que só Deus pode fazer? Tem coisas que fogem do nosso controle. Fogem completamente. Daniel capítulo 2, versículo de número 21 diz: Ele muda as épocas, Ele quem Deus. Deus muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O que significa isso? Que o controle das coisas está nas mãos de Deus. Confie naquilo que só Deus pode fazer, porque se tiver no coração de Deus, vai acontecer. João capítulo 11, versículo de número 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Os admiradores de Lázaro, os parentes de Lázaro, podiam só tirar a pedra, mas ressuscitar Lázaro, só Jesus podia fazer. Só Jesus podia realizar. Um dia fui em determinado local, no dia 27 de dezembro, ou 28 de dezembro, não lembro agora, de um ano, já tem uns 10 anos isso, e eu fui com uma pessoa, 10 anos no mínimo, tem mais talvez, e aí naquele momento o servo de Deus teve discernimento de pedir para que quem fosse, melhor, foi no dia anterior e falou assim: ó, no meu coração o Senhor faz brotar esse desejo. Quem está desempregado, no próximo culto traz aqui a carteira de trabalho, porque nós vamos orar por você, e a carteira representando diante do Senhor aquilo que você necessita. E aí voltamos lá, foi dia 29, lembrei,
29 de dezembro. Dia 30 seria, corrigindo, dia 31 seria no sábado. Ele liberou essa palavra dia 29, que foi numa quinta-feira, e pediu para levar a carteira no dia 30, que seria numa sexta. Aí eu fui com a pessoa era um visitante, você vai comigo? Eu falei, vou. Pega a carteira e vamos embora, na fé. Eu estava empregado na época, mas fui com a pessoa. Aí a pessoa muito sem graça, mas mesmo assim, quando ele fez o chamado, ele foi lá com a carteira na frente, levou a carteira, e aí o servo de Deus orou junto com as pessoas lá da intercessão, oraram pedindo ao Senhor por aqueles muitos desempregados, para que a porta se abrisse, que aquele ano iniciasse com boas oportunidades. Meus irmãos, diante do Senhor, da qual eu sirvo, no dia 31, quem contrata dia 31? Dia 31 de dezembro, a pessoa recebe uma ligação 8 e pouca da manhã, pedindo para ir com todos os documentos até determinado local, porque ele ia passar por uma entrevista. Chega a pessoa à tarde do dia 31, dizendo que estava contratado, porque já tinha levado tudo, inclusive a carteira, e naquele mesmo dia o DP estava lá em serviço extra e já tinha fichado. Ele estava chegando à tarde porque naquele dia mesmo ele tinha começado a trabalhar. Quem entendem isso? Tem certas coisas que passam do racional. Não dá para pegar o agir de Deus e colocar numa caixinha. Nosso Deus está muito além disso. Terceiro e último, porque Deus já se agradou do que nós estamos fazendo. Porque apesar dos resultados, decidimos viver. Diz assim comigo, apesar dos resultados, eu decidi viver. Apesar dos resultados, você entendeu que a vida é uma bênção, e que apesar das pancadas, você não pode parar, que apesar das lágrimas, você não pode desprezar os momentos de alento que Deus envia. Tem pessoas que por causa de um momento triste, acham que tem que viver triste, pensando que se ficar triste por causa dos momentos tristes, a tristeza vai embora. Não funciona desse jeito. Apesar das dores, apesar das pancadas, coma a sua comida com prazer, beba a sua bebida com alegria, porque Deus já se agradou do que você faz. Tenha uma postura coerente com o Evangelho, viva com intensidade, crendo que há um Deus nos céus e você é filho e é filha dele. Meu filho faz um bocado de pirraça às vezes, e minha filha às vezes também, mas quando pede alguma coisa, o papai fica com o coração quebrantado, e na hora certa o que o papai faz? Ainda faça assim às vezes, eu vou te dar nada, você está merecendo não, está com pirraça, está com isso, mas daqui a pouco a gente pensa, vai, dá uma bicada aí. Não é assim, meus irmãos? Pensa se não é. Se nós que somos maus conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus. Deus sabe como cuidar de todos nós. Ele sabe cada lágrima que você derrama. Talvez você nunca parou para contar as lágrimas que descem do seu rosto, mas Ele sabe cada lágrima que você está derramando. Tinha um pensamento místico do passado que dizia assim: o anjo do Senhor está recolhendo as suas lágrimas. Quem já ouviu esse mistério aí? Né?
O anjo do Senhor está aqui com a bandeja recolhendo as suas lágrimas. Aí os antigos diziam o seguinte: porque as suas lágrimas estão sendo levadas diante do Senhor como oferta para Ele. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você frise isso. Deus já se agradou do que você faz. Tira esse peso absurdo das suas costas, essa autoacusação do inferno, essa deprê que só está te deixando mal diariamente. Revista com uma roupa de alegria. Olha só embaixo o que diz, versículo de número 8, de Eclesiastes 9. Esteja sempre vestido com roupa de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. O que significa isso? Tenha uma aparência boa, seja sempre vestido com uma roupa de festa. Em que sentido isso? Apesar da vida às vezes se mostrar difícil, dura, a vida é uma bênção e viver é muito bom. Você pode repetir esse negócio? Não está escrito na Bíblia não, é frase minha mesmo, mas é boa. Que tem gente que fala assim, está na Bíblia, está nada. Está lá, está não, meu irmão, mas é boa a frase. A vida é uma bênção e viver é muito bom. Tira esse peso aí do seu ombro. Tira isso que está te abatendo. Joga fora. E sai daqui com uma percepção que a vida tem sentido em Deus. Fique sobre os seus pés, se você pode. Vamos cantar um pouquinho, em seguida vamos orar. Por maior que seja a dificuldade que você esteja passando, por maior que seja a pressão, saiba que Deus está no controle de tudo. Tenha fé, creia. Porque muitas das vezes é difícil colocarmos a nossa fé em prática quando as coisas estão dando errado. Mas creia em Deus. Assim como o pastor falou, desse rapaz que no dia 31 ele conseguiu ser chamado para trabalhar. Eu creio muito nisso porque eu já também tive essa experiência, porque a empresa que eu me encontro atualmente lá na Fundação Oswaldo Cruz, eu fui contratado no dia 24 de dezembro. Então, se você crê, Deus também pode fazer por você nessa noite. Entregue tudo nas mãos do Senhor e diga assim: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Você crê nisso?